Talvez esse seja um dos vídeos mais verdadeiros que você vai ver no YouTube hoje. Meu nome é Fernanda, eu não sou a pessoa mais inteligente que você conhece nesse YouTube, eu tenho certeza, mas eu sou uma das mais esforçadas. E eu tenho certeza também que eu tenho muito a contribuir, se você quer atingir algum objetivo na sua vida. Mas antes disso, eu vou ter que te contar algumas verdades. Trabalho no mercado digital há 7 anos, como coprodutora, como infoprodutora, estrategista. Já tive bons resultados, péssimos resultados. E esse é mais um vídeo de recomeço. Acontece que eu não sou a pessoa, que nem eu falei, eu não posso não ser a pessoa mais inteligente que você vai encontrar nesse YouTube, mas eu tenho certeza que eu adquiri tantos conhecimentos diversos sobre redes sociais, sobre empreendedorismo, sobre aquisição de novos idiomas, porque um dos principais projetos com os quais eu participei foram cursos de inglês. Então, tenho certeza que eu posso te ajudar em algumas coisas. Eu demorei para entender que a questão não era uma pessoa ser mais inteligente ou menos inteligente, ela nascer com uma habilidade ou ela não nascer com essa habilidade. A questão é que muitas vezes a forma como nós determinamos o que é sucesso para nós e de que modo que a gente consegue atingir isso na nossa vida, ela não está de acordo com o que você vê no seu dia a dia, você vê dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu venho de uma família maravilhosa, incrível, e de uma origem muito simples. No momento, hoje eu trabalho no mercado digital, no momento que eu decidi a minha carreira, a minha graduação, não existia o serviço que eu faço hoje no mercado digital. E isso é muito doido da gente entender. Você consegue? Minha mãe, meu pai, eles são pessoas informadas e mesmo assim para eles às vezes é muito difícil entender. Então, eu sei o que é trilhar um caminho que ninguém trilhou antes dentro da sua família ou dentro da sua roda de amigos, sem ter certeza do resultado, porque a gente não tem, mas sabendo que com esforço, dedicação, organização e planejamento, a gente vai atingir um objetivo. Bem, agora eu vou contar um pouquinho de mim para você conhecer um pouco da minha história e entender como que eu já faturei 30 mil reais no mês, 20 mil reais no mês, com mentorias, com aulas, sendo infoprodutora. E em algumas situações, em lançamentos, eu já faturei isso em uma noite. Na verdade, o meu máximo foi 111 mil reais em uma noite, só na minha conta, só a minha coprodução. Sim, eu já participei de diversos lançamentos de 5, 6 dígitos e 7 dígitos. Pois é. Então, é por isso que eu digo, você tem resultados no digital, se você se planejar, se você executar, se você ser consistente. E uma das coisas que eu vou abrir o jogo aqui com vocês é a seguinte: por eu vir de um ambiente mais simples do que as outras pessoas, às vezes eu tinha dificuldade de enxergar o resultado. E muitas vezes eu senti que as pessoas também não acreditavam o suficiente que eu daria conta. E eu dava, e eu dei. É muito doido isso. Bem, a começar, meu nome é Fernanda, eu nasci em São Paulo, numa família de classe média, baixa, né? Só para vocês terem uma noção, eu sou a filha mais nova, o meu pai, ele só terminou a faculdade quando eu tinha 5, 6 anos, né? Depois que a terceira filha dele nasceu, ele falou, ok, acho que eu vou dar um jeito de fazer uma faculdade. E ficou mais de 30 anos trabalhando numa grande indústria como contador. A minha mãe é uma pessoa extremamente inteligente, uma vendedora nata, teve loja por muitos anos, foi vendedora antes, foi costureira, vendeu aquelas mães, sabe? Hiroshima, Avon, bijuteria. Essa é a minha mãe, né? Hoje ela e as amigas coordenam uma ONG, ela já tá no caminho de se aposentar. E foi dessas pessoas, desses dois modelos de pessoas, a minha mãe, ela cresceu numa casa
com diversas dificuldades, né? Meu pai também, mais ainda. No Peri, na Zona Norte de São Paulo, então uma região simples. E mesmo assim, os meus pais, os dois, sem ter apoio de ninguém, batalharam muito. E eu e os meus irmãos, todos nós nos formamos. Temos mais de uma formação com especialização, pós-graduação. E por que eu tô dizendo isso? Para que vocês entendam que eu não sou filhinha de papai. Apesar de eu adorar me sentir assim, eu digo que eu me sinto mimada pelo meu pai, pela minha mãe e pelo universo muitas vezes, porque eles sempre me abençoam com muita coisa boa pela vida. Mas para vocês entenderem que eu trilhei caminhos, eu tive a oportunidade de começar uma faculdade pública, de fazer cursinho, de me preparar, coisa que meu pai e minha mãe nunca tiveram. E talvez vocês conheçam essa sensação, serem os primeiros da família de vocês. Eu achei que seria mais fácil gravar esse vídeo. Caramba, mas a gente é de muita felicidade, tá? A sensação que eu tenho é que eu não faço isso muitas vezes. E para gravar isso, para iniciar esse projeto, você tem que rever a sua história, você tem que conhecer a força, de onde você tira as suas forças. Então eu tô muito feliz. Bem, vamos lá, vai assim mesmo, dane-se, deve ser o período do mês. Eu quero que vocês entendam que eu trilhei e trilho caminhos que os meus pais não trilharam, né? Eu fiz engenharia na UFSCar, numa universidade pública, e eu olhava para o lado e as pessoas estavam acostumadas a tirar férias na Europa ou nos Estados Unidos todos os anos. Elas tinham almoços aos domingos no Jockey Club. Eu ia pro Peri almoçar comida da minha avó, frango com quiabo e polenta. O Peri, sabe? Peri, favela do Peri, isso. Meu pai, na verdade, nasceu dentro da favela, minha mãe 2 quadras do lado. Gente, é isso. E nem por isso eu me senti menos ou menor do que essas pessoas. Eu só me senti diferente. Eu tinha uma vantagem de uma visão de mundo pelo qual eles nunca tinham passado, entende? Então, enquanto algumas pessoas se gabavam por ter vó e avô engenheiro, pai e mãe engenheira, o meu foi pedreiro, foi mestre de obras, minha lavadeira, doméstica, e tá tudo bem, dane-se. Então, eu acredito que boa parte da minha visão e de como eu fui adquirindo conhecimento e me divertindo nesse processo, sabe? Não só de aprender coisas novas, mas de criar coisas novas, foi porque eu não tinha um modelo quadrado a ser seguido. Tudo o que eu fiz, ou que os meus irmãos fizeram, eram jornadas novas de descoberta. Graças a Deus a gente conseguiu atingir objetivos e sonhar coisas que em outros momentos, outras pessoas da nossa família ainda não tiveram oportunidade, mas se Deus quiser também terão, né? Eu tô falando de primos, enfim. Então, eu tô contando isso para que vocês entendam que para mim é muito gostoso estar aqui, abrir uma câmera, começar um projeto novo, porque eu tenho muito a compartilhar. E eu acredito que várias pessoas que nós vemos aí no mercado, elas criam uma máscara tão bem pintada, tão glamurosa. Gente, não tem glamour nenhum, ainda tá glamuroso, vai, fala sério. Coloquei um abajurzinho, entendeu? Uma florzinha, ela ainda não tá muito bem? Não tá muito bem, talvez em próximos vídeos ela esteja mais bonitinha. Mas eu digo assim, não é uma super produção, é o meu celular, eu tô gravando da minha casa, do meu quarto, mas eu tô dando o meu melhor. E eu vou dar o meu melhor aqui nesse projeto. Bem, acho que vocês conseguiram ter uma noção, né,
com quem que vocês estão falando. E continuando a falar, né? Eu passei por caminhos que minha família nunca tinha passado, tentando entender aonde eu me encaixava. E em diversos momentos, mesmo conquistando o diploma na Universidade Pública de Engenharia, mesmo trabalhando em projetos de empresas de engenharia, eu olhava para tudo aquilo e eu falava assim, mas será mesmo que é isso que vai me fazer feliz? Será mesmo que esse dinheiro, que esse status vai realmente fazer meu coração vibrar de felicidade e eu me vejo tendo essa mesma profissão pro resto da minha vida? E nem sempre a resposta era positiva. Mas uma certeza eu tinha, né? Eu já tinha uma formação, até ali eu já tinha passado por diversos desafios e superado eles. E eu tracei um plano inicial, que era adquirir novos conhecimentos e usar as habilidades que eu já tinha, sendo criativa, sendo comunicativa, para que eu tivesse oportunidades também em outros mercados. E foi aí que eu comecei, aí eu migrei, eu me abri a possibilidade de ir para o mercado digital, né? Fui aprendendo sobre empreendedorismo, descobri o marketing, fui trabalhar numa empresa de educação. Nessa empresa de educação eu conheci o que eram os lançamentos, né? Érico Rocha, isso aí eu tô falando de 2018, tá, gente? Só pra vocês entenderem ali, ó. Eu me formei em 2017, 16, 17, não vou lembrar muito bem. Em 2018 eu entrei nessa empresa. E aí eu descobri o que era o marketing digital e como as pessoas transmitiam conhecimento através da internet, criavam cursos, né? E gostei muito, mas eu ainda não me via uma pessoa dando um curso, né? Então eu fui entender para trabalhar no backstage desses cursos. Então eu aprendi sobre geração de leads, produção de conteúdo, criação de sites, tudo que você puder imaginar. E a partir de 2019 eu iniciei um projeto com uma pessoa do zero, gente, zero. A pessoa tinha, sei lá, 7 mil seguidores, 10 mil seguidores, eu não vou lembrar. Mas a gente começou um projeto sozinha, gravando, editando, subindo na plataforma, aprendendo na raça. Criamos um mini curso ao vivo durante os finais de semana. Essa pessoa, ela era muito comunicativa, uma ótima vendedora. Então, enquanto eu era muito técnica e eu ia aprendendo as habilidades necessárias para aquela fase do projeto, ela segurava as pontas em termos de venda, né? Então, essa união foi muito boa, de muito aprendizado para nós. E a gente conseguiu um resultado muito bacana aí por um bom tempo. Fizemos lançamentos, fizemos 6 em 7. Fizemos muita coisa, depois vieram outros clientes, projeto do 7 em 7, como eu disse a vocês. Em 2020, quando a pandemia chegou, a escola dessa pessoa, ela já estava toda digital. Eu mostrei o Zoom e como criar aulas no Zoom, ela não acreditava muito. Em 2019, um ano antes da pandemia, quando a pandemia chegou, todas as turmas que eram presenciais migraram para o online e a gente foi com segurança e colocando mais suporte, transferindo e ampliando as turmas. Então, uma turma que naquela época a sala física dela tinha uma limitação de 12 a 15 alunos, online a gente chegou a ter 300 alunos numa turma de curso básico de inglês. Então, isso é muito bacana. Ao longo de muitos anos a gente foi trabalhando junto, crescendo projetos, mas mesmo assim chegou um outro momento em que eu via o crescer um projeto, escalar, em trazer mais conforto e qualidade de vida para nós e para todas as pessoas envolvidas no projeto, mas ela não via assim. Ela queria um grande escritório, um time de vendas, um time disso, um time daquilo, muitas pessoas. E aí a nossa parceria, ela já foi mudando de configuração. Ela mudou de configuração algumas vezes, a gente ainda tem algo junto, eu ainda sou a gestora de comunidade do curso digital. Então eu faço a gestão de aproximadamente 3 mil alunos. Sim, gente. Né? E uma pessoa... suporte maravilhoso, tá? Enfim, mas só para vocês entenderem que tá tudo bem, o nosso formato de parceria, ele foi mudando ao longo do tempo, das necessidades e dos sonhos. Eu abri mão também de outras porcentagens.
em nome disso, porque o que eu vejo como sucesso, os valores que eu tenho como algo que eu quero criar para minha vida, é isso aqui. É eu poder ter uma casa confortável, é eu trabalhar desse cantinho aqui todos os dias. E recentemente, quando eu já abri outros negócios sozinho com a minha própria empresa, atuando como mentora, como estrategista, como gestora de tráfego, e cuidando desses projetos independentes, eu percebi que eu precisava criar esse projeto independente, né? Um espaço que seria meu, que eu poderia colocar tudo que eu quisesse, que eu poderia não só dar cursos de inglês, mas dar cursos de qualidade de vida e rotina, tudo que eu aprendi em diversos livros que eu estudei sobre neurociência, experiências que eu já participei. Eu já fui aluna especial de uma universidade da Ivy League nos Estados Unidos e foi aterrorizante. Eu morria de medo cada vez dando aulas de inglês, sendo fluente. A minha garganta quase fechou na primeira aula e na primeira vez que me pediram para abrir a câmera e me apresentar. De novo, né, um espaço o qual eu nunca tinha imaginado que eu ia alcançar. Foi muito bacana. Depois, se vocês se interessarem, eu posso gravar um vídeo sobre isso, né? E eu, uma brasileira, participando aí dessa turma especial, também foi uma novidade para muitas pessoas ali. Acho que alguns gringos quebraram o estereótipo que eles tinham de brasileiras. Bem, eu queria compartilhar tudo isso para vocês entenderem a minha trajetória, porque quem olha de fora pode não conhecer todas essas Fernandas que existem dentro de mim. E quem me conhece da vida pessoal nem sempre sabe que eu sou professora de inglês. Quem sabe que eu sou professora de inglês nem sempre sabe que eu sou estrategista de negócios, que eu mexo com marketing, que eu cuido do backstage há muitos anos de produtos digitais, de ecossistemas digitais, né? Diversos cursos. O meu conhecimento em redes sociais, ele também ajudou diversos alunos meus de inglês. E recentemente, quando eu comecei a rever muitas coisas, eu mudei para Ilhabela. Faz 1 ano e pouco que eu tô morando nessa cidade maravilhosa e abençoada. Uma das coisas, quando eu revi os meus valores e eu percebi que eu tava entrando num burnout alguns anos atrás, por causa do mercado digital e das diferenças de visões, como eu disse, né, no projeto com o qual eu trabalhava, eu tava muito sobrecarregada. Eu percebi que eu queria ser feliz, eu queria ser livre. E o que eu tenho como liberdade é eu trabalhar de qualquer lugar, é eu conseguir ter uma rotina equilibrada, eu ainda assim trabalhar algumas horas no dia, estudar, cuidar da minha saúde física e mental. E tudo isso eu só pude ir construindo aos poucos. Então, o meu burnout, ele foi em 2021, né? Eu fiz terapia, fiz acompanhamento, e eu já sabia em 2021 que eu queria começar esse projeto, e eu procrastinei até esse momento. Porque eu tive que curar outras coisas em mim, né? Eu tive outras descobertas pessoais, então eu passei por momentos de amadurecimento interior até eu tomar essa decisão, até eu estar aqui de frente para essa câmera. E o meu processo, ele me trouxe mais conhecimento sobre mim, mais certeza de que dane-se se alguém não gosta ou não compra a minha ideia, eu compro e eu realizo. E também me trouxe essa certeza de que eu vou sim construir algo que seja do meu jeito, que se eu tiver um aluno que ficou desempregado, eu cancelo o pagamento dele e eu mantenho ele comigo. Se eu quiser abrir uma porcentagem de vagas para projeto social, eu vou abrir, né? E eu vou. Vai fazer parte do meu escopo. Porque são coisas com as quais eu acredito, são valores que vieram comigo, da minha família. E nem sempre eu senti que eu tinha abertura em outros projetos para propor isso. Ou quando eu propunha, a receptividade não era boa. Só para vocês entenderem, gente, aqui eu abri o jogo, eu abri a câmera e eu
tô te contando a verdade, né? Pode ser que publicar isso e seguir com esse projeto aqui me tire de outros projetos, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que eu tenho muito a compartilhar e é isso. Só pra vocês terem uma noção. Não tem roteiro. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, só coloquei essas palavras aqui, né? Minha história, conquistas, valores, o meu burnout, esse novo momento que eu tô. Então, nesse novo momento, o que eu tenho a oferecer é isso, é esse canal aberto. Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo o nome de vocês, de onde vocês são, quais sonhos e objetivos vocês têm. Se aprender um novo idioma, se organizar a sua rotina e ter processos. Gente, eu sou formada em engenharia com ênfase em planejamento estratégico, tá bom? Antes de eu chegar no marketing, eu já manjava desses trem, então usem. Talvez eu faça alguns encontros online, ao vivo, falando sobre esses temas, gratuitos inicialmente, para que vocês conheçam um pouco como sou eu, dando aula, essas coisas. Eu vou ter alguns encontros no próximo mês, com algumas pessoas que, né, se inscreverem, vai estar o link aqui embaixo. É uma comunidade no WhatsApp, só eu vou mandar mensagens, ok? Mas vocês já vão ter meu número por lá. E eu quero saber um pouquinho da história de vocês, se vocês têm objetivos grandes, se vocês já sabem se planejar em relação a eles, se vocês precisam e querem aprender inglês, né, para a vida de vocês, para morar no exterior, para realizar sonhos de viajar. Me conta aqui abaixo desse vídeo, eu vou ler cada um dos comentários e responder. Eu não sei se esse vídeo vai chegar em tantas pessoas, então eu acredito que eu vou conseguir ler e responder todo mundo. Vamos ver. No futuro vocês vão me dizer. E eu tô muito feliz de começar esse projeto. Nos próximos vídeos, na sequência desse canal, esse vídeo foi um pouco mais longo, mas a minha intenção é que os vídeos sejam um pouco mais curtos e diretos ao ponto. Eu posso sim falar sobre planejamento, sobre negócios, sobre aprender inglês, sobre neurociência, sobre como aprender habilidades é também uma habilidade passível de ser aprendida e praticada. Então não existe esse negócio de você nasceu burro, não existe. Eu quero que vocês entendam que eu ainda não cheguei lá, eu ainda tenho muitos outros sonhos e objetivos com os quais eu vou realizar, tijolinho por tijolinho, passo por passo, mas eu já tô muito feliz com o meu resultado. Eu moro aqui em Ilhabela, eu tenho uma rotina tranquila no sentido de eu acordo, né, não preciso me deslocar, eu trabalho da minha casa, vou pra academia, mas os meus aluninhos já têm me dado muitas horas de dedicação. Mas quando eu me questionei se eu já tivesse 10 milhões na minha conta, vivesse só de investimentos, qual era a atividade que ainda assim eu teria? E duas respostas me vieram na mente. Dar aulas, eu ainda daria aulas, eu ainda usaria minha criatividade para dar aulas de inglês ou dar mentorias diversas, book club, o que for. E a segunda coisa é um projeto social, né? Então, ou atrelado às habilidades que eu tenho, ou apoiar projetos sociais. Em outro vídeo eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu venho de uma família que passou por algumas religiões, mas um core central da minha mãe, hoje kardecista, é que fora da caridade não há salvação. E eu acredito que nós podemos sim compartilhar o que há de melhor, às vezes o nosso tempo, contribuir com outras pessoas. Então esse canal, ele não é a minha caridade, mas ele é um ponto de contribuição. E eu fico muito feliz de ter iniciado e de estar aqui. É isso. Se inscrevam aqui abaixo. Entrem na comunidade do WhatsApp, que vai ser um prazer conhecer vocês e receber vocês nas minhas primeiras aulas ao vivo.